Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é mercado de café. O Secafé divulgou na última sexta-feira, dia 10, o relatório referente aos embarques de café do Brasil do mês de novembro. Tem recuo novamente, 38% de queda quando a gente faz o comparativo com o mesmo período em 2020, mas para a gente entender o que esses números significam na prática e o que esperar daqui para frente desse impasse logístico, eu convido agora para conversar aqui com a gente o Eduardo Heron. Boa tarde, Virginia. Como sempre, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Edu, os números chamam a atenção de novo, mais um mês de redução aí para os embarques do Brasil. Eu quero entender esses números que o Secafé trouxe com um recuo aí de 38% quando a gente compara com o mesmo período no ano passado. O que isso significa na prática? Virginia, é importante primeiro ressaltar que 2020 foi um ano bem atípico, né? Se nós olharmos as exportações mensais, principalmente no do terceiro trimestre, quarto quadrimestre, nós vamos observar que as exportações brasileiras foram excepcionais. Nós tivemos meses seguidos de quebra de recorde. Então, quando nós comparamos o volume exportado esse ano com novembro do ano passado, é uma comparação meio que desproporcional, porque em novembro do ano passado nós exportamos 4,7 milhões de sacas, o que foi um volume recorde para o mês na série histórica. Isso decorrente da safra volumosa de café, da qualidade e do trabalho de logística que foi muito bem trabalhada pelos exportadores durante esse período de pandemia. Esse ano nós temos um cenário bem diferente. Nós temos a menor oferta do café brasileiro, em função do ciclo de bienalidade negativa do café, e somado a isso nós ainda temos os problemas logísticos, que, como você acompanha mensalmente, continuam prejudicando as exportações de café do Brasil. Não somente de café, mas de todo o agro brasileiro. Quando todo mês o Secafé vem aqui no Notícias Agrícolas para a gente explicar esses números, né, Edu? E toda vez eu falo isso para vocês, parece que a gente está falando mensalmente a mesma coisa. Uma safra uma produção em menor escala e problema logístico longe do fim. Vem se confirmando aquilo que você trouxe para a gente alguns meses atrás, de que a gente vai virar o ano com esses impasses. É isso mesmo? Problema logístico parece não ter solução no curto prazo ainda? Exato. Não existe solução de curto prazo, nós temos plena consciência disso. O Secafé, juntamente com outras entidades do agro, no âmbito do Instituto Pensar Agro, tem empenhado esforços para buscar, junto aos armadores, uma solução que ajude a mitigar esses problemas do curto prazo. Inclusive, na semana passada, o Secafé, junto com essas entidades, com os armadores e também o Ministério da Infraestrutura, se reuniram para tentar esboçar um plano de contingência, porque é necessário. Nós temos visto que cerca de 30% a 40% das cargas ainda estão paradas no porto e tem-se aquela falsa impressão de que a carga está saindo. Na verdade, o que está saindo pelos portos são as cargas que já estavam paradas. Né? E é bom lembrar que os embarques de café ocorrem de forma consecutiva em todos os meses do ano. Então, a carga que sai, chega a outra, fica parada, esperando o mês seguinte para ser embarcado. Então, esse fluxo nós ainda devemos enfrentar ainda no primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2022, mas a nossa expectativa é que, em razão dessa reunião de trabalho que tem sido promovido com as entidades do agro, com os armadores e o MINFRA, a nossa expectativa é que a gente encontre, se possível, ainda no final do primeiro trimestre, uma solução que venha a estabelecer um fluxo de normalidade. Mas nós acreditamos que esse fluxo só realmente se restabeleça a partir do segundo semestre do próximo ano. E Edu, eu conversei com alguns analistas de mercado na semana passada e eles levantaram uma preocupação muito grande com as entregas no hemisfério norte. A gente sabe que o inverno lá começa no mês que vem. Na teoria, isso seria um indicativo de aumento de demanda, o que traz essa preocupação para a entrega desse café. Esse é um cenário que o Secafé também tem acompanhado mais de perto para saber como é que deve ficar a situação com essa possibilidade de demanda mais aquecida por lá? Virginia, o cenário logístico hoje tem causado diversos desafios ao redor do mundo. Hoje,
a nossa avaliação, quando nós acompanhamos esses problemas, principalmente no nosso maior comprador de café, traz uma certa preocupação, né? Não pela possibilidade de embarque, porque os exportadores de café, junto com a sua equipe de logística, vem fazendo um empenho muito grande para garantir os seus embarques, né? A todo instante a gente escuta das empresas os esforços que eles vêm empreendendo para poder garantir os seus embarques. O problema agora nós estamos falando no maior comprador, onde a média hoje em alguns portos da costa oeste americana, hoje a demora para descarga é em torno de 21 dias, 20 dias. Se nós compararmos esse período antes da pandemia, esse volume era de 3 dias, 2 dias. Ou seja, nós ainda vamos ver embarcações paradas nos portos americanos, aguardando a disponibilidade para poder desembarcar as suas cargas e, consequentemente, você gera um efeito na disponibilidade, não somente desses navios, mas também dos contêineres que estão ali aguardando ser descarregados nesses portos. Então, a nossa expectativa, sim, traz preocupação, porque o Brasil continua exportando, né? As empresas vêm buscando hoje discutir rotas, né, que possam garantir esse fluxo, mas, volto a dizer, não é um problema do Brasil, né? Nosso problema aqui é embarcar, e a gente tem feito isso entre trancos e barrancos, mas não estamos cumprindo com os embarques. Os desafios são gigantes, né? Continuamos, como eu disse há pouco, com o desafio das rolagens, dos cancelamentos de buques, hoje em torno de 30% a 40%, e como somado a esse cenário, nós ainda temos essas embarcações que estão levando um período bem considerável para serem descarregadas nos portos americanos. E é claro que quando a gente fala numa redução de 38%, chama muito a atenção, Edu, e todo mês eu também pergunto isso para vocês. A gente já imaginava uma redução nos embarques pelos motivos que você já pontuou aqui para a gente. O ano passado ele realmente foi além das nossas expectativas, produção mais elevada, enfim. Mas eu preciso te perguntar, essa redução é justamente só por conta de problema logístico ou a gente tem problema de café também de entrega? Não, de entrega eu não acredito que seja, Virginia, porque, como eu falei para você, nós temos hoje acompanhado e monitorado, há um esforço de todos os setores da cafeicultura brasileira. Nós sabemos que existiu o desafio da geada, né, corrida no final de agosto, mas o comércio, é bom destacar que a cafeicultura brasileira é uma cafeicultura sólida, com mecanismos de comercialização sólidos. Isso traz uma certa segurança ao mercado. É claro, né, que todos os cenários são avaliados a todo instante, né? Nós também temos ciência de que esse período de oferta menor também reduziu a perspectiva em função da geada ocorrida, mas, como eu disse, há um esforço muito grande de todos os setores para que garanta o abastecimento. Tem sido desafiador, certo? Mas não acredito que hoje seja o fato exclusivamente da falta de café que tenha prejudicado a comercialização. A expectativa já era menor, né, em função do ciclo de disponibilidade menor do café brasileiro, né, e que potencializou essa oferta em função do problema logístico. Falando agora um pouquinho nos principais destinos, Edu, eu estou com um relatório aqui e, de novo, nosso concorrente Colômbia despontando ali em comprar do Brasil, hein? Eles divulgaram, teve um fórum da FNC na semana passada, a expectativa de produção deles, e me chama muita atenção que a produção ela continua estagnada, mas eles compram cada vez mais da gente, né? Como que a gente explica isso, Edu? Tem como explicar? Virginia, olha, essa é uma ótima notícia, né? Nós acreditamos, pelos trabalhos que vêm sendo discutidos no âmbito da Organização Internacional do Café, de promover o aumento do consumo nos países produtores, né? E a gente tem observado esses esforços nesses destinos, né? A Colômbia certamente é uma oportunidade muito boa, né? Porque a Colômbia, quando nós olhamos também do ponto de vista de consumo, produção, né, também acompanhando o cenário mundial, como você mesmo citou, a produção colombiana não evoluiu na mesma proporção de poder atender o seu mercado e a demanda mundial.
Então, nós entendemos que essa oportunidade de poder exportar café verde para os nossos concorrentes produtores também é uma forma do Brasil não somente diversificar, mas também ampliar o seu mercado. Edu, tem mais algum outro comprador que merece nosso destaque, que a gente precisa ficar de olho e que tem potencial consumidor aí bastante significativo, que a gente pode ampliar os negócios, que você acha, que trouxe o relatório? Virgínia, olha, nós tivemos esse ano, por exemplo, uma coisa que chama atenção são os volumes de alguns países produtores, né? Se você olhar, por exemplo, o Equador, né, que comprou 48% das vendas do café brasileiro, ou mesmo o México, né? México, se nós olharmos, apesar deles terem apresentado uma redução de 9%, né, que se justifica até mesmo pelo problema logístico, o México hoje foi destaque nas compras dos cafés brasileiros até alguns meses atrás, né? Então, o próprio Vietnã, né, Índia, são países que eu acho que vale a pena nós acompanharmos, porque o cenário, nós temos que lembrar que algumas economias ainda enfrentam o desafio da Covid, né? Nós estamos vendo agora os noticiários a respeito da Europa, a respeito dos próprios Estados Unidos. Então, ainda nós temos essa sombra da Covid que certamente impacta, né? Inclusive, a nossa avaliação, nós vimos recentemente, em agosto, né, o porto de Ningbo, na China, sendo fechado por causa da Covid. Então, esse cenário ainda traz algumas preocupações, porque nós percebemos que as economias ainda procuram cada vez mais avançar nas vacinações, nas suas medidas, né? Hoje, hemisfério norte, principalmente esse período, né, de frio, onde você tem uma prospecção maior de proliferação dessa nova variante, né? Mas o ponto é que ainda o mundo requer cuidados, né? E o que nós sabemos, isso é importante destacar, que segundo os dados da OIC, o mundo ainda apresenta um incremento de consumo, né? Segundo os dados que nós apuramos até o momento, houve uma variação de 1,9% em relação a 2019, né? Então, isso é um sinal positivo. É claro que, como eu falei, nós ainda continuamos com o desafio da Covid. E o que a nossa expectativa é que, à medida que nós avançamos nas vacinas e que essas economias vão cada vez mais se abrindo, né, sem grandes restrições, nós aí temos aí a oportunidade de continuar crescendo na mesma proporção que cresce hoje a demanda mundial de café. Seu Eduardo Heron, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Diante de tanta coisa que a gente tem para acompanhar, eu já deixo o convite aberto para o C-Café para você retornar aqui em janeiro. Acho que não falo mais com você. Bom restinho de ano. Eu te espero aqui em 2022, meu caro. Virgínia, eu agradeço o convite. Como eu falei, para nós é muito satisfatório e nos deixa extremamente lisonjeados de poder participar com vocês. Você tem dado a oportunidade para nós, né, que somos representantes do comércio português de café, falarmos, apresentarmos esses números e com certeza estaremos em 2022 juntos, falando dos problemas logísticos, falando das exportações de café, mas sempre na expectativa de tentar trazer um cenário mais positivo diante de todos os desafios que não somente a logística, mas a cafeicultura brasileira ainda tem por sinal. Então, muito obrigado, desejo a você e todos os telespectadores do Notícias Agrícolas um bom Natal e um bom Ano Novo, e que tenhamos um ano novo melhor do que foi esse 2021. Muito obrigado. Obrigada, Edu. É como eu digo sempre, contem com o NA e contem comigo. Tamo junto. Muito obrigado. Até logo. Uma boa tarde. Portanto, essa foi a nossa análise mensal com o Eduardo Heron. O Eduardo falou com a gente em nome do C-Café. Trouxe aí que os problemas logísticos, eles continuam, né? O Brasil teve um recuo aí bastante significativo nos embarques de novembro, uma queda de 38% quando a gente compara com o ano de 2020. É problema logístico, sim, mas o Edu, ele também pontuou aqui, relembrou mais uma vez que o ano passado ele foi realmente atípico quando a gente fala em café, né, para o Brasil. A gente teve uma produção volumosa, chamou a atenção de quantidade e qualidade, e tudo isso agora se reflete agora também numa redução dos embarques. Mas
Por outro lado, quando a gente fala em problema, o problema logístico ele continua, esse gargalo logístico ele está longe de terminar, de acordo com o Edu, o setor exportador do país como um todo, não só a cadeia cafeira, mas vem buscando por soluções junto com os ministérios, junto com as lideranças, para tentar minimizar esses impactos o mais rápido possível, mas ainda assim a gente deve continuar observando esses problemas até pelo menos o final do primeiro semestre de 2022. Bom, o Edu trouxe aqui pra gente que aquela preocupação com a chegada do inverno no hemisfério norte é sim uma preocupação que existe no mercado, porque o problema em si não é disponibilidade de café. A gente tem esse café para entregar. O problema é esse impasse logístico, a gente não sabe quando que esse produto consegue chegar no seu destino final. O hemisfério norte, no período de inverno, ele tem um indicativo de consumo mais aquecido, então a gente precisa ficar de olho nisso, porque nós estamos, afinal de contas, falando do maior comprador de café do Brasil. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.